Uma irmã muito amada da minha igreja, uma senhorinha que a gente ama muito, comentou que Hebreus tem se mostrado difícil, porque tem muita repetição de coisas, e de fato o autor aos Hebreus ele tem lenta e progressivamente pego cada uma das coisas, dos símbolos da velha aliança e vem matando assim item por item, mostrando item por item, porque a nova aliança ela é superior à antiga. Então ele falou de Jesus como sumo sacerdote perfeito, que entrou pelo Santo dos Santos, que abriu o caminho, que sentou-se à destra do Pai, que além de sumo sacerdote ele também é rei e governa, e que o cordeiro que era imperfeito agora é perfeito, que o sacrifício que antigamente era imperfeito agora foi um sacrifício perfeito e definitivo, né? E vem trazendo todas estas coisas gradativamente. De fato que se você começar a olhar com detalhes, você vai ver que parecem muito realmente repetitivas. Mas ele tem sido progressivo e cuidadoso, entendo eu, porque ele está falando para um público que conhece muito bem todos esses símbolos e entende que todos esses símbolos são extremamente necessários e que aquela simbologia, que aquela ritualística toda que existia era algo que Deus meio que exigia que se fizesse. Só que o autor aos Hebreus, paralelamente, está mostrando que Jesus é o nosso novo sumo sacerdote, nova aliança, aliança superior à antiga, aliança perfeita e definitiva, e ao passo que ele está mostrando que muito mais do que rituais é necessário adorar a Deus de coração. E esse capítulo 10, ele vai começar bem devagarzinho, bem incipiente, vamos dizer assim, falar de uma coisa que no capítulo 11 ele vai abordar muito mais. Ele começa a falar de fé, começa a falar que para agradar a Deus é necessário ter fé, que para despertar a compreensão do que é que Deus quer, é fundamental a fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aí ele não chega a falar nesse capítulo dos exemplos de fé do Antigo Testamento, ele vai falar no próximo, mas ele começa falando algumas coisas a respeito de fé e da persistência necessária em se manter firme e constante nessa nova aliança. Vamos ler Hebreus 10. O primeiro título aparece aqui: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, isso estava no capítulo anterior, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deletaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido
santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no meu coração as minhas leis e sobre a minha mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Segundo título diz aqui: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e as obras, as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima, o castigo do pecado voluntário. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito Santo da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado e a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja que ele está aqui reafirmando
que se você voltar, o hebreu, né, voltar à lei, ele está retrocedendo. Não é a lei, mas é Jesus. O sacrifício de Cristo é a nova e viva aliança. Bom, essa é a lição de número 10 da revista Palavra e Vida, edição 83. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar o PDF e acompanhar conosco, estudar na sua igreja, fazer como você preferir. Essa revista de número 83 fala da centralidade de Cristo, está falando sobre o livro de Hebreus e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Nossa lição de número 10 tem por tema a firme confissão da esperança, ok? Nosso primeiro tópico então vem falando assim, o sacrifício de um coração sincero. Nas últimas lições, o autor aos Hebreus mostrou a questão dos sacrifícios feitos pelos sacerdotes, né, que não eram sacrifícios perfeitos, que o sacerdote precisa sacrificar por si mesmo primeiro, e depois ele mostrou que o sacrifício feito por Cristo, de si mesmo, o sangue do Cordeiro perfeito, sem mácula, e ele mesmo, como sumo sacerdote perfeito, foi um sacrifício perfeito por nós. Limpa, é eficaz para limpar os nossos pecados. E até mesmo porque Jesus morreu, ressuscitou, vencendo a morte, governa, está nos céus com o Pai, governa o mundo e também intercede por nós a Deus. Por isso que a gente, quando ora em nome de Jesus, e é fundamental que a gente invoque o nome de Jesus na oração. Infelizmente eu tenho visto algumas pessoas orando sem invocar o nome de Jesus, né? Eu tenho acesso ao Pai pelo caminho que Cristo abriu, e o caminho que Cristo abriu é por intermédio de Jesus, ok? No capítulo 10, então, ele passa a refletir sobre os benefícios, o que de bom trouxe para o ser humano a obra de Cristo. O que esta obra fez no coração daquele que aceitou a obra de Cristo. Bom, e aí o nosso autor coloca aqui a grande diferença da experiência cristã das religiões em geral, né? Muitas religiões, a maioria das religiões em geral, tem procedimentos que as pessoas acabam fazendo por determinadas motivações. Seja um procedimento de oferta porque quer ganhar alguma coisa, ou nas religiões mais antigas a gente observava isso, às vezes tinham ofertas para aplacar a ira dos deuses, ou para conseguir chuva, ou para fazer alguma coisa. Hoje ainda temos algumas religiões assim, que você faz alguma coisa para conseguir da divindade alguma outra coisa, o que se espera de ser da divindade. Ou ainda religiões que entendem que o pecado precisa passar por uma penitência para ser perdoado. Jesus já pagou o preço do pecado por nós e nós não precisamos fazer nada disso. Mas o problema é que essas religiões, no geral, não mudam a mente dos seus seguidores. Os seus seguidores, infelizmente, muitas vezes continuam com a mesma atitude e vão lá e cumprem o rito, cumprem o prescrito na religião para voltarem a estar 0 a 0. Essa era a antiga aliança. O povo chegava e oferecia uma oferta, oferecia um sacrifício, entendendo que ficariam 0 a 0 com Deus. Também na antiga aliança é assim, tá? Mas a religião cristã, ou a verdadeira religião cristã, faz algo diferente. Ela não faz com que as pessoas reajam ou ajam de acordo com a sua necessidade. A religião cristã, o que Cristo faz na mente dos seus seguidores é mudar a atitude, mudar o coração. Quem está em Cristo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aliás, é o versículo da nossa campanha de missões nacionais, né? A experiência cristã faz com que o cristão seja diferente. O que era antes
uma tentativa de troca, uma tentativa de agradar a divindade. Agora eu sei que eu não vou agradar, mas eu realmente preciso me santificar para que Deus Deus tente se agradar de mim, né? Mas eu sou pecador, eu sou falho, e ele sabe disso. Por isso mandou seu filho ao mundo para morrer por nós. Não existe experiência cristã que não implique em mudança radical de sistema de valores. O cristão, aquele convertido, né? Por isso que a gente usa a palavra conversão, não aquele seguidor. Eu não uso seguidor porque seguidor é alguém que está seguindo, né? E aí alguém pode ir para a direita, aí eu ir para a esquerda, e aí eu parei de seguir. Mas o cristão é aquele que se converte, e conversão é mudança de direção, mudança de comportamento. Se eu era de um jeito, agora eu não sou mais daquele jeito, eu sou de outro jeito. E é isso que a religião cristã, é isso que Cristo faz na mente e no coração daqueles que os seguem. Se eu pensava nas coisas do mundo, se eu tinha a minha vida calcada nos valores mundanos, se eu trabalhava em prol para construir algo no mundo, agora eu sei que a minha vida é eterna, porque eu sou salvo por Cristo. Se eu sou salvo, mas aquela pessoa que é salva, né, sabe que sua vida é eterna, e o que ela está fazendo aqui implica nas escolhas que ela fez de seguir ou não a Cristo. Então ela vai começar a viver de acordo com valores eternos, não valores terrenos. Ela muda a sua concepção, ok? Isso só acontece quando você está salvo. E quando você está salvo, você entende que você está livre do pecado, né? Então há uma libertação. Paulo deixa isso claro em Romanos 6, 22, né? Nós, salvos por Cristo, somos libertos do pecado, transformados em servos de Deus, e temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo explicita isso. Somos libertos do pecado, uma nova mente, um novo coração, e agora de uma nova forma, um novo procedimento. Porque a gente entende que agora é uma nova vida, é um novo jeito, ok? Sumo sacerdote perfeito, sacrifício perfeito, então ele consegue concluir essa obra. A velha aliança, o sumo sacerdote não era perfeito, a oferta não era perfeita, e essa oferta ela precisava ser trazida repetidamente à presença de Deus. Por isso que eles haviam essa repetição. Nós agora salvos, somos libertos do pecado, libertos do poder do pecado. Então eu não estou mais sobre o domínio do pecado. O pecado não manda mais em mim. Eu tenho o poder de não pecar se eu quiser. Claro que eu preciso estar atento, eu preciso não me distrair, eu preciso correr atrás das coisas, tá certo? Mas o Espírito Santo que está em nós convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós convertidos, nós salvos, né? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e, portanto, ele nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. E aí, o argumento que o autor aos Hebreus usa é um argumento importante e interessante, né? No passado, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios continuamente pelo povo. Ou seja, a cada novo sacrifício, o povo tinha que se lembrar dos seus pecados, né? E que esse pecado ainda tinha poder sobre os corações e os membros e as mentes das pessoas. Então a pessoa ia lá, oferecia um sacrifício pelos seus pecados, lembrava dos seus pecados, saía de lá e já saía pecando. Por quê? Porque não tinha uma mudança de comportamento. Eu cumpri o que eu tinha que cumprir, estou certo, beleza, podemos voltar, né? Só que assim, ele coloca aqui que cada sacrifício de animal era um símbolo de frustração. Por quê? Porque aquele sacrifício
era do que eu fiz, eu vou fazer mais ainda, eu vou ter que trazer de novo, eu vou ter que ter o tempo todo esse costume de trazer sacrifício, porque aquele sacrifício daquele animal não podia redimir o homem do pecado. Hebreus 10, 12 diz pra gente assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um único sacrifício. O sacrifício que Cristo fez não era igual ao sacrifício anterior. Trazia e voltava, saía de lá pecando. Eu cumpria a minha obrigação e continuava a pecar, continuava a minha vida pecando. Agora não, agora Jesus me trouxe um sacrifício único e definitivo. E ele é suficiente para perdoar os meus pecados, né? Ele é suficiente para nos livrar da culpa, né? Livrar o pecador da culpa. E entenda que a gente sabe quando erra, né? E aí a gente precisa pedir perdão a quem nós ofendemos, ao amigo, ao irmão, ao parente, enfim, nós precisamos pedir perdão a Deus. Agora, a culpa por ter pecado, já estamos livres dela. Quer dizer que eu peco, Senhor, desculpa aí, né? Perdão pelos meus pecados em nome de Jesus, amém? Como a gente muitas vezes acaba as orações, e tá bom? Não, é necessário a gente nominar os nossos pecados e dizer em que eu estou pecando e como, porque eu preciso saber deles, porque eu preciso não fazê-los de novo. Então é necessário sim saber qual é o pecado e saber que eu não posso errar de novo. Mas é muito importante compreender que Jesus nos justifica desse pecado. Então eu não preciso ter mais a culpa pelo pecado, né? Pela fé, nós somos justificados e o nosso coração é purificado, né? E aí a gente é feito povo de Deus, ok? Então é pela fé, e a gente precisa entender isso. O pecado já não mais nos escraviza, porque ele não tem mais peso de culpa sobre nós. No entanto, a gente não pode errar, a gente precisa perseverar em não pecar, mas se a gente pecar, tem um bom advogado, um intercessor, um sacerdote, né? E podemos pedir perdão a ele. Jeremias, capítulo 31 e verso 33, o autor cita Jeremias, né? Esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Jeremias já havia percebido, com certeza, que o povo cumpria a lei da boca para fora. Jeremias, Deus o fez perceber isso, com certeza, que era necessário que aquelas regras, de fato, mudassem o comportamento das pessoas, né? Infelizmente a gente às vezes vê isso de uma forma assim tão trágica, né? Eu lembro alguma greve de polícia que teve em algum momento, e aí as lojas fecharam. Eu lembro de ter visto umas imagens até do Espírito Santo, de pessoas arrombando lojas e saqueando, né? E tinha todo tipo de pessoa. Tinha aquela que forçava a porta da loja para entrar e saquear, e tinham aquelas que ficavam do lado de fora olhando, né? Eu não vou arrombar a porta da loja, mas no momento que ele arrombou e tirou alguma coisa, então agora eu vou pegar ali, porque enfim, já é assim mesmo. Então veja que às vezes as pessoas, elas tentam se justificar pelas coisas erradas que fazem. Tá errado, né? E olha, eu tenho uma boa desculpa para fazer isso, né? Muitas vezes caminhões tombam em estradas e a polícia vem lá e protege tudo que está ali. Num determinado momento as pessoas começam a saquear, pegar as coisas e levar para casa. E a desculpa que eu já ouvi muitas vezes, né? O seguro paga. Será que o seguro paga? Ou melhor, se o seguro paga, aquilo é do seguro. Quem tem que pegar aquelas coisas é o seguro, já que ele vai pagar a carga. Aquelas coisas são do seguro, não são para serem saqueadas. Mas as pessoas justificam estas coisas em seus
corações, justificam coisas erradas no seu coração e acham que porque aquilo ali vai ter um seguro que vai pagar, porque alguém disse que podia pegar, então eu vou pegar. Né? Não está certo. Jeremias percebia isso, que as pessoas tinham a lei como uma regra a cumprir, mas ela não estava nem na mente, muito menos no coração. Ok? O autor da carta aos Hebreus, né? Ele cita então esse importante argumento: onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Não era perdão daqueles que eu fiz, não era o 0 a 0 do que eu já fiz. É remido, é remissão. Você já ouviu falar de sócio remido? Eu vou vendendo aqui um título de sócio remido do clube, né? Quer dizer o quê? Que você paga por aquela quantia, você tem um título de sócio do clube e você tem a possibilidade de entrar no clube a hora que quiser, não tem que pagar mais nada pelo título. Às vezes tem uma tarifa de manutenção, alguma coisa assim, mas o título em si é seu, você é sócio daquele clube. Pelo título você não paga nada. Não adianta muito, porque geralmente se inventam ou se fazem várias outras coisas para você pagar. Tem taxa de manutenção, tem taxa de investimento, uma série de coisas que se fazem aí. Mas pelo título você não paga, você está remido, é título de sócio remido. Pagou e você tem um título de sócio, ok? E nós somos remidos, nossos pecados foram remidos por Jesus na cruz dessa forma, ok? Devemos ter cuidado para não carregar em nossa mente uma culpa pela qual já pedimos perdão a Deus, né? E não é, Senhor, desculpa aquilo. Não, a gente precisa colocar de coração, Senhor, desculpa, perdão, eu errei, eu não deveria ter feito, me ajude a não fazer. E de coração, não é da boca para fora, tá certo? Porque o sacrifício de Cristo tornou possível este perdão, e eu não preciso, e eu não tenho por que carregar culpa por anos a fio. Muitas vezes as pessoas carregam culpas por muitos anos e adoecem por conta disso, ok? Somos perdoados da culpa do pecado. E, por outro lado, o pecado agora não pode mais nos dominar, nem a culpa, nem o pecado. Nosso segundo tópico veio falar da firme confissão. Né? Ao contrário de viver sob a culpa, fomos perdoados por Deus uma vez para sempre, e o autor nos encoraja, o autor dos Hebreus, a aproximarmos de Deus com ousadia, né? Ousadia, entrar na presença de Deus. Você já imaginou o que é isso? Moisés não pôde entrar na presença de Deus. Moisés não teve acesso direto a Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus falou, não, você não pode suportar. Mas eu vou passar aqui entre as frestas da rocha. Ele vê um tiquinho de nada, seu rosto ficou esplandecente. Mas o autor aos Hebreus nos diz que agora a gente tem acesso direto ao Pai. A gente pode entrar na sala do trono. Você imagina o que é entrar na sala do trono de um rei? Não precisa ir muito longe. Se você for numa grande empresa e pedir para falar com o presidente ou com o diretor principal daquela empresa, você vai ver que são colocadas barreiras de dificuldades para você entrar. Secretárias, assistentes e pessoas vão te atender até que de fato eles estejam convencidos de que você tem que falar com aquele diretor, com aquele executivo ou quem quer que seja. Tá certo? Mas Jesus tirou todas as dificuldades de acesso. Nós agora podemos entrar na sala do trono, falar diretamente com Deus. E não é entrar morrendo de medo, não. É entrar com ousadia. Com ousadia. Vou entrar. Senhor, dá licença, estou entrando aqui na sala do trono, vou falar com o Senhor. Por quê? Porque foi Jesus, pelo seu sangue, que abriu esse novo e vivo caminho. Um caminho que não existia. Né? Representado ali pelo véu do Santo dos Santos. Havia um bloqueio, havia uma barreira, não se podia passar o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano para sacrifício ali, que passava uma vez por ano. Ninguém mais podia passar daquele local, era um local
santo, é um local santificado. Mas Cristo, quando morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto e abaixo. E isso foi o suficiente para a gente entender que o caminho para o Santo dos Santos, o caminho para a sala do trono estava aberto. Um novo e vivo caminho. Jesus é o caminho e ele está vivo. Aleluia. Né? Sou batista, mas de vez em quando a gente precisa dar um aleluia. Hebreus 10, 22 e 23. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem nos fez a promessa é fiel. Veja, então eu posso sim entrar com ousadia, sim, não pecado, não em pecado. Eu preciso entrar com o coração sincero. Eu preciso entrar com sinceridade, com a plena certeza de fé. Eu tenho que ter plena certeza da minha fé. Coração purificado da má consciência. Né? Veja, vários irmãos hebreus ali estavam abatidos por perseguições. Os crentes hebreus viviam num cenário em que as pessoas que não eram crentes, eram hebreus, mas não eram crentes, cobravam a eles fazer as coisas da lei, porque estava deixando coisas de fora, né? E não estava estavam sendo recriminados por aquilo ali, ok? E aí haviam perseguições, porque vocês estão errados, vocês são hereges, não cometem, não fazem, não estão descumprindo a Torá, né? E aí muitos parentes, amigos estavam fazendo isso e por tanto ouvir, eles acabavam voltando, desistindo da fé. E o autor, mais uma vez, ele já fez isso algumas vezes, mais uma vez ele vai alertar aqueles irmãos sobre o perigo do esfriamento e abandono da fé. Não, e pior, dizendo assim, que quem faz isso, né, é provável que nunca tenha experimentado da graça de Deus em Cristo. Essa é uma questão que muitas vezes é trazida. Nós, crentes batistas, entendemos que a fé não se perde, né? Que quem uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, a parte temos a discussão dos calvinistas e arminianos, e os batistas não têm uma posição completamente definida, mas a nossa declaração de fé, eu já ouvi alguns teólogos, alguns professores meus, inclusive, já comentaram isso, ela tenta achar um bom ponto de equilíbrio nas duas coisas, tá? Mas um dos pontos que está lá na nossa declaração doutrinária, e aí vai contra, agora pegou, né? Vai contra os arminianos, né? Que é a perda da salvação, né? É o decair da graça. Nós não acreditamos no decair da graça. Batistas acreditam que a fé, que a salvação, uma vez conquistada, uma vez salvo para sempre. Ok? Tá, mas e aquela pessoa que chegou na igreja, se converteu, se batizou, pregou, levou vidas a Jesus e de repente alguma coisa aconteceu e ela se desviou e nunca mais está nos caminhos do Senhor, nunca mais viveu. Gente, não somos ninguém para julgar, e isso é extremamente complicado. Primeiro, da gente entender, de nós entendermos e aceitarmos, e muito mais a gente não pode julgar. Mas é provável e é possível, como diz o autor aos Hebreus, que se você entender o sacrifício de Cristo e volta a pecar sistematicamente, em outra parte da carta ele já falou, está crucificando Cristo de novo, né? Pior, você vai se ver com Deus, né? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, foi salvo? Ou foi convencido? Foi convertido ou convencido? Né? Tinha uma boa oratória e falava de forma que convencia as pessoas. Ou de fato aquela pessoa era salva e por algum motivo caiu no pecado? Não sei, não temos resposta para isso.
ok? Essa é uma questão que geralmente volta e retorna, né? Se não se perde salvação, por que o cara era salvo e depois caiu? Arminio explica isso como o decair da graça, né? O cair da graça, né? Porque explicaria esse tipo de situação. Mas nós sabemos o seguinte, o autor aos Hebreus está chamando a atenção, até mesmo porque muitos irmãos hebreus, por conta dessas perseguições, acabavam deixando a fé. E ele fala que não é para fazer isso. Ele chega a arriscar algo parecido a isso. Se você foi e voltou, você nunca foi salvo. É uma forma de você entender que a pessoa foi convencida e não foi convertida. Mas olha só, eu não posso falar se alguém foi salvo ou não foi salvo. Se foi salvo e depois caiu de volta no pecado, caiu no mundo, eu não sei, né? Eu não posso julgar ninguém, Deus a todos julgará, tá bom? Mas o autor aos Hebreus diz pra gente, encoraja a persistir, porque grande é o nosso galardão, porque ela tem grande recompensa, tá lá em Hebreus 10, 36, ok? Mas entenda uma coisa muito mais aprofundada, que aliás é o foco dessa lição. A nova vida em Cristo, a salvação, nos conduz a um modo de vida diferente. A nova aliança nos conduz a um jeito de viver diferente. Se antes pela antiga aliança eu precisava olhar leis e cumprir as leis, independente de eu querer gostar ou não, agora eu preciso ter um jeito de viver diferente. E o nosso autor, já introduzindo o assunto da fé, vai citar lá Abacuque 2,4, o meu justo viverá da fé. E ainda explica pra gente aqui o pastor Alonso, né, esse justo não é aquele que faz a justiça ou que anda reto, mas aquele que confia na justiça de Deus. E a gente às vezes tem muita dificuldade de confiar na justiça de Deus, porque às vezes parece que ela demora tanto, né? E a gente não tem paciência de esperar, tá? Mas o justo viverá pela fé. E aí ele começa a dar uma deixa do que ele vai falar no próximo capítulo a respeito de fé. O capítulo de 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé, tá? Fé, confiança na justiça de Deus nos torna justificados. A fé em Cristo é que nos justifica, né? A fé é a fé em Cristo, a confissão firme da nossa esperança. Eu espero ir para o céu, não como alguém que acha que vai ganhar, mas alguém que está esperando o tempo, esperança de esperar o tempo, de ir para o céu, por causa da minha fé no sacrifício de Cristo, tá? E essa fé é que faz com que eu possa vencer os medos e as frustrações da vida. Veja, Jesus não é um resolvedor de problemas. Jesus não é uma pessoa que vai fazer as coisas para mim e resolver as coisas para mim. É bem verdade que quando a gente está inseguro, a gente pede apoio a Ele, né? Mas Ele não é um resolvedor de problemas. Ele morreu por nós, é um sumo sacerdote, mas nós podemos confiar neles as decisões que nós não sabemos tomar e pedir para Ele que faça a vontade dEle nas nossas vidas. Isso é muito bom quando Ele faz, quando a gente se permite ser usado por Ele e coloca nossas vidas na mão dEle, os resultados são sensacionais. E a fé vai poder, sim, vai possibilitar vencer os medos e frustrações da nossa vida. E também que a gente seja livre da culpa do pecado, né? A fé em Cristo, ele bota várias coisas aqui, ó. É através da fé em Cristo que podemos ter paz na alma, libertação das angústias e convicção de que o mal terá fim e a vida eterna, a vida vencerá a morte. É somente pela fé em Jesus que podemos ter a convicção de que ao final da vida neste mundo teremos nossa recompensa no céu. Essa, sem dúvida, a firme confissão da nossa esperança, ok? Nosso terceiro ponto vem falando da importância de congregar. E aí vem aquela
aquele versículo que o pessoal usa muito, não deixando de congregar ou não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É importante estar na igreja. Tem um movimento desde a pandemia, sobretudo, né? Sobretudo desde a pandemia. Antes existiam aqueles que achavam que não precisavam de igreja, mas parece que depois da pandemia a coisa ficou mais forte, né? Deram até um nome para isso, desigrejados, né? Eu sou crente, mas eu não preciso ir à igreja, não. Veja, a gente precisa estar no fogareiro, a gente precisa estar perto da brasa, porque uma brasa perto do fogareiro se apaga. Ah, mas eu não vou perder minha fé. Mas a gente precisa viver em comunidade. Aliás, vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não gosta de viver com seus irmãos? Por que você quer ir para o céu? Porque lá você vai estar com seus irmãos eternamente. Então, já que você vai estar eternamente no céu com seus irmãos, aprenda desde já a conviver com eles aqui, né? Aliás, a vida eterna começa agora, a partir do momento em que a gente aceita Cristo como único e suficiente Salvador. Daqui para frente ela será eterna para aqueles salvos, tá certo? E aí existe sim uma importância muito grande de estarmos dentro de uma comunidade de fé. Ele coloca aqui sentimento de pertencimento, é uma coisa humana, né? Mas é algo importante para nós, para que a gente se sinta bem, identificado, digamos assim, com um grupo nosso e estejamos firmes, firmando uns aos outros, né? O autor mostrara que podemos entrar confiadamente e nos aproximar de Deus, pois tivemos, além de outras coisas, o corpo lavado com água pura. Essa água pura aí também é uma outra coisa que a gente precisa entender, tá? Na Torá e para os hebreus, a água tinha o símbolo de purificação. Tudo era purificado com água. Então lavar significava purificar. Então, ao entrar na casa e lavar o pé e as mãos, não era só um ato de higiene, mas havia um sentimento, uma ideia de que eu vou pegar o que está lá de fora impuro e não vou entrar na casa com aquilo que está impuro, porque o ambiente da casa é purificado. Tá? Então o corpo lavado com a água pura faz uma alusão ao batismo? Faz, mas a gente precisa entender que o batismo não é uma purificação dos pecados. Isso Jesus já fez por nós, nos redimiu dos pecados. No momento em que aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, ele vem morar em nossos corações. Então a água do batismo não lava nada. O batismo é uma simbologia, né? É uma alusão clara ao batismo como sinal de arrependimento, né? E como nós costumamos usar, é o sinal de entrada, digamos assim, né? É o rito de entrada para os batistas. Então é algo que nós fazemos para dizer que o camarada, primeiro, cumprindo a ordem de Jesus, claro, né? Pública profissão de fé e batizado. E a partir daí ele entra numa igreja batista. Tá bom? A igreja é um sinal visível do reino de Deus. Então é como se fosse a agência mais próxima do reino de Deus perto da minha casa. Não é assim? Mas é uma brincadeira, mas é uma forma da gente ver irmãos. Mas tem gente ali que não é crente. Tem gente ali que não é crente. Tem joio no meio do trigo. Mas é uma comunidade e a gente precisa aprender a viver nessa comunidade de fé, né? Fortalecendo uns aos outros e ajudando uns aos outros. Só que coisas interessantes que ele coloca aqui. Na igreja, expressamos nossa fé com aqueles que compartilham conosco as mesmas promessas. Na igreja, fortalecemos uns aos outros e exortamos aqueles que estão enfraquecidos a se recuperarem. A gente precisa ter atenção com os mais fracos. Na igreja adoramos ao Senhor juntos e participamos do mesmo pão, a ceia, no memorial. Na igreja sofremos juntos as dificuldades e tristezas de nossos irmãos. Precisamos sofrer juntos. E por fim, é na igreja que partilhamos da mesma esperança, pois temos um só Salvador, Jesus Cristo. Então, precisamos estar congregados junto com aquele grupo que nos traz a memória,
as coisas de Deus, né? E neste grupo nós também precisamos estar ajudando a todos estarem juntos para a honra e glória de Deus, né? Unidos, compartilhando a mensagem de salvação e trabalhando firmes. Porque a igreja a gente junta num grupo e a gente pode trabalhar e cumprir a nossa missão, né? Portanto, aí isso posto, então, peraí, agora eu vou botar uma treta aqui. O autor vem, tá bom, se Jesus é a nova aliança superior à antiga aliança, então pela antiga aliança tinha que fazer todos aqueles ritos, pela nova aliança é por Jesus, né? Na antiga aliança a gente era aprovado quando fizesse os ritos ali, fizesse as coisas. E apesar da antiga aliança ser ruim porque não nos dava liberdade suficiente e não nos livrava da culpa do pecado, mas e aqueles que nasceram antes da antiga aliança? Porque a antiga aliança só apareceu ali com Moisés. Ele cita aqui Abel, Enoque, Noé, Abraão e Jacó. A gente sabe que Abraão foi salvo, né? Jesus conta a parábola do rico e da Lázaro e ele fala de Abraão no Hades, né? Já em algum lugar ali no seio de Abraão, né? O pobre estava no seio de Abraão, né? Então Jesus fala de Abraão já no paraíso, né? Então a gente sabe que Abraão foi salvo, mas como, né? Como é isso? E aí veio antes da aliança estabelecida por Deus, seu povo, por meio de Moisés. Como esses, até Moisés, conseguiram ser aprovados por Deus. Então aqui ele está fazendo, claro que o nosso autor aqui, o pastor Alonso, é que está citando esses personagens, mas aqui ele está citando algo que nos traz uma pergunta, né? De forma sutil, o autor introduz esse assunto. Como que ele introduziu? Bom, um momento que eu vi ali foi quando ele citou Abacuque 2,4, o meu justo viverá pela fé, e ele está falando dos tempos anteriores. Muito sutil, mas ele está falando assim, olha, antigamente, quando não tinha Jesus, a coisa era mais ou menos assim. E aí no capítulo 11, ele vai falar de vários exemplos de fé e por que aquelas pessoas foram exemplos de fé. Mas sobre esse capítulo vamos falar no próximo livro. O capítulo 11 é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, como se você estivesse entrando assim no corredor com várias estátuas, né? Não sei se você já foi no museu, né? E às vezes tem assim, o busto do fulano de tal, o busto do ciclano. Então é como se eu tivesse ali uma galeria com vários heróis, com várias pessoas que foram salvas pela fé, não são todas, mas algumas. E por que e como eles foram aprovados por Deus. Ok? Próxima lição, nós veremos isso. Para pensar e agir, vivemos uma geração de angustiados. A ansiedade nunca esteve tão grande em nossa sociedade como nos tempos atuais. Sempre fomos sim, de fato, um pouquinho ansiosos por todas essas coisas. Mas a coisa está de um jeito que muitas pessoas têm e são obrigadas a tomar anti-ansiolítico porque não conseguem de forma alguma estar bem, né? Como a gente tem compartilhado a liberdade em Cristo com essas pessoas? Liberdade dessa angústia. Ou será que a gente também está ansioso e angustiado? Meu Pai, me ajude a não estar ansioso e angustiado com as coisas que estão por vir, esperando em Deus, confiando, fé, colocando o meu depósito em Cristo. Não podemos estar angustiados e a gente precisa viver isso de uma forma que consiga mostrar àquelas pessoas que nos cercam que não precisa ficar angustiado porque Deus estará no controle da situação. Claro, se você acreditar nele, claro, se você o seguir. Ponto 2, o justo viverá pela fé, né? E aí ele pergunta qual o sentido dessa frase para você em seu dia a dia. E aí às vezes a gente coça a cabeça assim, porque muitas vezes a gente não vive pela fé. A gente vive pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias soluções, né? E pela nossa própria esperança. Que coisa triste! O justo
viverá pela fé. Temos que ter fé em Deus, confiar nele e saber que ele fará tudo de melhor para gente. Qual tem sido a sua contribuição para o fortalecimento dos seus irmãos na fé? Eu tenho ajudado? Ou será que eu tenho atrapalhado? Misericórdia. Espero que não. Espero que eu esteja sendo um instrumento de Deus para trabalhar na vida dos meus irmãos. A gente não deve deixar a congregação não só pelo que a gente busca lá, mas pelo que a gente leva também. Como a gente consegue ajudar os nossos irmãos. Sempre tem alguém pior do que eu, sempre tem alguém mais ansioso, sempre tem alguém com problema que precisa compartilhar, e às vezes só ouvir, às vezes aconselhar, às vezes orar, e às vezes ler a Bíblia com essa pessoa vai ajudar demais. E é por isso que a gente não deve deixar a congregação. Naquele tempo lá, as pessoas deixavam a congregação porque eram cobradas a voltar para os antigos costumes da lei. Agora, muitas pessoas deixam a congregação só porque não me agradou, porque a música não é boa, porque a igreja não tem bons serviços. Mas não é isso. Nós precisamos estar lá e nós precisamos trabalhar e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Que Deus nos ajude a estar no centro da sua vontade, vivendo de fé em fé. E daqui a pouco a gente se encontra na lição 11 para falar da galeria dos heróis da fé.